lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele, a semente do amor que reluz. Lá vem ele, lá vem ele. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, fogo, Pentecoste. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Espírito, 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 fogo, Pentecoste. Muito obrigada. Boa noite. Conectemo-nos com as forças do bem. Como? Se vendo sob uma luz intensa. Essa luz caindo sobre você, sobre sua família, sobre sua casa. Senhor, que possamos nesta noite abrir as forças indispensáveis aos combates da vida. Que possamos, Senhor, soerguermos-nos acima das maldades humanas. Que possamos blindar as nossas almas das energias malévolas, amesquinhadas pelo desamor. Que possamos, Senhor, lixiviar, lavar o nosso campo vibratório com as bênçãos presentes da Tua misericórdia, a fim de que, Senhor,
Renovem-se em nós a esperança e a fé. Que não desistamos nunca no bom combate. Que as tuas bênçãos, Senhor, durante esses momentos que estaremos juntos mais intimamente, possam reforçar a certeza da nossa caminhada acompanhada contigo. Senhor, potencialize as nossas determinações e vontades. Gere, Senhor, em nós a inspiração resolutiva para que possamos sim dizer à vida que não estamos sozinhos. Assim, Senhor, com este ânimo que seja, com essa energia que se renova, com esta certeza da tua presença, humildemente pedimos, sê conosco, agora e por todo sempre. Meus amigos, qual é a marca desta vida? Se eu dissesse, eu perguntasse a vocês, qual é a marca de estar nesta vida? O que sempre esteve presente em sua vida? De uma forma ou de outra, de uma maneira aqui, outra ali, mas o que sempre esteve presente na sua vida, quando você tomou consciência de existir? O quê? Não vale. O amor de minha mãe, o amor de meu pai, não vale. Problema sempre esteve presente em sua vida, sempre, ou de uma forma ou de outra, ou um problema de relacionamento familiar, ou problema de questões profissionais, ou questões de saúde, ou questões escolares, problema. Então podemos dizer, sem medo de errarmos, que sempre tivemos problemas. Problema de inadaptabilidade, você não se adaptou a determinadas circunstâncias, a determinadas questões. Problema. Agora, o que nós poderíamos refletir sobre o problema, ou os nossos problemas? São as provas, medrados que nós temos para evoluirmos. Sim, isso é bonito e é verdadeiro, mas é teórico, não é? É teórico. É igual se questionar de uma míssil que ela pretende para o mundo e ela diz a paz do mundo. Sim, tá, a paz do mundo. Eu tenho uma amiga, ela de vez em quando está aqui. Ela foi Miss Brasil, não é? Em 1991. Ainda, claro, uma mulher muito bonita, Patrícia Godoy, paulista, casou com um baiano, veio morar aqui. Eu a conheci em São Paulo. Eu estava num restaurante, ela chegou com uma amiga minha italiana,
E eu disse: poxa, que moça bonita. É tão bonita que até parece uma Miss. Aí a minha amiga disse: Medrado, é a atual Miss Brasil. E ela é professora universitária. E ela dizia: é um peso, Medrado, carregar a história de Miss. É um peso. E toda vez que ela vem aqui, eu digo: ali, ó. Ela diz que é um peso, porque as pessoas são implacáveis em dizer que ela mudou. Gente, ela foi Miss em 1991. Ela foi Miss Ribeirão Preto, depois Miss São Paulo, Miss Brasil, e ganhou 7 concursos internacionais. No Miss Universo, ela ficou em 3º lugar. E ela diz: Medrado, é um problema sem fim ser Miss. É um problema sem fim. Então cada um de nós tem um problema, uma questão, um peso que nós carregamos. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, também tinham os seus problemas, as suas dificuldades. E Jesus entendia, mas admoestava, chamava a atenção. E Jesus, que curioso, a gente tem uma ideia de que Jesus estava sempre à disposição de todos, o tempo todo, na resolução dos seus problemas. Não. Bota o segundo, minha filha, o segundo. Olha essa passagem que curiosa. Aí. Olha. Não, o outro. Depois eu boto esse. O outro. Agora. Olha que interessante esta passagem de Jesus. Vocês imaginem Jesus caminhando e o povo cercando ele. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, os cananeus eram inimigos dos judeus. E Jesus era judeu. Então, eles tinham aversão e uma briga constante. Então, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus não disse nada. Não disse nada. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Quer dizer, essa mulher está nos perturbando, Senhor. O Senhor não vai atender, então mande ela embora. Que Jesus é esse? Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é cananeia? Não, eu cuido dos meus. É isso que está aí. Mas olha que Jesus disse ainda em Mateus 15. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. O Senhor amou uma mulher de cachorra. É isso que está aí. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, até os cachorrinhos têm o direito a comer alguma coisa.
Olha que fantástico esse texto. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois cachorrinho come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. O que a gente aprende? Pode acender aqui do palco, por favor, Renato. Bote a imagem, minha filha, agora. Deixa a imagem aí. O que a gente aprende? O que a gente aprende desse texto? Jesus se recusou, a mulher gritava, continuou, os apóstolos pediram que desse um basta, porque não estava aguentando aquela mulher, que estava com problema com a filha. É uma mãe. E o que a gente depreende daí? A perseverança da mulher na busca da cura de sua filha. Até Jesus a ignorou e disse que não ia dar cachorrinho nada. Mas ela concordou, quer dizer, ela não se sentiu humilhada, ela não se sentiu tocada em seus brios, não se melindrou. Se fosse um de nós, hein? O melindre fica assim, supurando pela pele. Não, insistiu. E Jesus proclama a fé que ela demonstrou. Ela não desistiu. Ela perseverou. Em outro momento, Jesus irá dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O lado humano de Jesus e os conceitos de base, de cultura, de sociedade. Então já vimos que diante de um problema, precisamos perseverar na busca da solução. É esta a primeira e pronta lição. Mas a gente busca pistas para nos inspirarmos. Já eu passarei para vocês uma sequência de 6 passos para os deslindes dos problemas. Mas vamos ver o que Jesus ainda sugere. O primeiro: em Mateus 14, 23 até 31. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus era dado às orações, a buscar conexão. Jesus faz isso. E os porretas aqui não querem. E chegando já ao entardecer, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, no processo de rodízio, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, olha que curioso, que interessante,
isto, a dedução que a gente faz. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Olha a crença na espiritualidade. O que são os fantasmas, senão os espíritos que aparecem? Então os apóstolos criam na existência dos espíritos. É um fantasma. E gritaram com medo. Veja se isso aconteceria aqui. Se um espírito aparecesse assim do lado, dizendo assim: eu quero falar com você, vem cá agora. Veja, não sei chamá-lo para sentar, para conversar. Sim, se trata de quê, meu irmão? Vamos conversar, não é? Então, seria isso. Eu me lembro, eu já contei isso aqui centenas de vezes, mas toda vez que eu falo de espírito, eu lembro disso. Uma mulher que porque queria ver o marido, o finado. Queria ver o finado, e ela vinha toda semana medrada: eu quero tanto ver o finado. Olha, porque seria a certeza, né? Alguém aqui já deve ter dito: se eu visse minha mãe, meu pai, né? Um filho, né? Cada um já falou aqui alguma coisa assim, até em oração. Dr. Bezerra fala muito que na noite da gratidão, quando ele está caminhando, que são centenas de pessoas que lançam para ele como se fosse um desafio: se chamar meu nome, se vier até a mim, eu tenho certeza que você existe. E é claro que ele nunca faz isso, não é? Então, ela vivia dizendo isso, vivia dizendo. Aí umas 2 semanas ela sumiu. Depois me apareceu com a bandagem no rosto, um curativo grande. Aí ela veio falar comigo. Eu virei assim: menina, o que foi isso? Foi o finado? Ou eu sei lá. Ela virou e disse: mais ou menos, medrado. Eu que não gosto, não me interesso pela vida de ninguém. Não. Olha, salvo quando é alguma coisa assim para eu contar para vocês nas palestras. Aí eu virei: sim, mas foi o que isto? Medrado, era uma sexta-feira. Chovia. Essas coisas acontecem também dia de terça. Chovia muito. Meus filhos tinham saído, eu estava em casa sozinha. Moro numa casa térrea. Medrado, eu vi um vulto. O coração disparou. Eu me arrepiei toda. Você sabe que arrepio significa presença de espírito. Aí eu não tinha essa informação, mas eu disse: não, aprendi. E aí, medrado, aquele negócio, o coração, eu disse: ai meu Deus, é ele. Vem cá, medrado, tem dentista do outro lado da vida? Eu sei o que é. Sim, claro, se dentista morre, vai ter dentista lá do outro lado da vida. Mas por quê? Eu vou lhe dizer. Aí eu fui virando no lugar para onde eu tinha visto o vulto. Fui virando devagar, porque essas coisas não podem ser de vez. Eu fui virando. Medrado, não é que era o finado? Ele estava lá. E medrado, ele usava a chapa. Antigamente se chamava chapa, não é? Desses 4 dentes da frente. E quando ele morreu, eu tirei. Porque eu pensei: oh meu Deus, vai que ele não está totalmente morto. E esse negócio atrapalha. Eu tirei.
Eu trouxe até aqui para lhe mostrar. Eu disse: não precisa. Não precisa. Não precisa. Aí eu: sim. Você viu, e aí? Você correu na direção dele para dar um abraço, para perguntar como é a realidade espiritual. Medrado, foi exatamente isso. Eu corri, mas corri para o outro lado. Me joguei na primeira janela que encontrei. E foi isso. Bati com a cara no chão, fiquei na chuva esperando meus filhos chegar. Eu não podia nem voltar para acender as luzes. Mania que se tem de achar que acender luz, o espírito vai embora. Que maluquice. Aí eu disse: mas você não queria ver seu marido? Você viu e foge dele? Ah, Medrado, isso era antes, viu? Diga a ele que eu acredito que ele não precisa mais aparecer, sabe? De forma alguma. Aí eu ainda perturbei, dizendo: e olhe, se ele era ciumento, vai ficar de olho, pelo amor de Deus, Medrado. Eu conheci aqui no centro um rapaz tão direitinho. Eu disse: então aqui pode, aí não tem problema não, pode, eu vou falar com ele para liberar. Então, todo mundo tem, né? Essa coisa de querer ver para acreditar. E vocês vão ver porque eu encaixei isso no problema. É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Bota a imagem, minha filha, acenda aí por favor, Renato. Olha que interessante. Primeira compreensão da existência dos espíritos, fantasmas, não é? E o que nós observamos deste momento é que há duas coisas que podemos trazer para nós: o vento forte, os nossos problemas. Podem ser brisas, vento forte ou vendavais, não é? E somos convidados a quê? A confiar. Somos convidados a dar a mão, a caminhar sobre os problemas. E vamos. Mas algo nos derruba. O que é que nos derruba? O medo. O medo. Se pararmos para localizar os nossos problemas e verificarmos o que efetivamente atrapalha a caminhada sobre ele, o que atrapalha passar pela ventania, a gente vai ver que é o medo. É o medo do diagnóstico, porque já achamos que vamos morrer. É o medo de perder alguma coisa que cultivamos, que amamos, que não nos desapegamos. É o medo constante
diante daquele como será o amanhã, o medo. E aí, que rapidamente, nós podemos dizer que há uma equação, há caminhos para a confrontação deste medo e a resolução dos problemas. Primeiro, defina o que é o seu problema. Defina o problema. Definir o problema é identificá-lo. Eu estou com este problema. Problema de saúde, problema de enfermidade, problema de relacionamento. Defina o problema. Olha, nós vivemos muito assim, subjetivamente, muito etéreamente. Olha que vida difícil, é um problema atrás do outro. A gente sempre fala subjetivamente e não especificamos. Especifique, defina o seu problema. Se você tem um problema, ele é consequência. O que causou esse problema? Qual é a causa desse problema? Vocês vão ver porque é importante saber a causa. Medrado, é uma questão genética. É uma causa. É uma causa. Nós nos fixamos no efeito e não buscamos as causas. Em nada. Terceiro ponto. Você definiu, você determinou, porque causou, e agora? Priorize a solução. Sabe por que você deve priorizar a solução desse problema que surgiu agora? Porque, como dissemos no início, se uma certeza que temos é que esta é uma vida de problemas, outros virão, e você está aí, olhe, arrastando o problema, um atrás do outro. Então, estabeleça a busca dessa solução e coloque em prática. E veja se deu certo. Coloque em prática o que você identifica como solução. Mas, Medrado, é muito complicado. Isso, olha, no meu caso não vai dar certo. É assim que nós reagimos. É assim. É complicado, não vai adiantar. Então se lasque. Medrado, mas não dava assim para Frei Carlos dar uma dica, não? Não adianta, porque você não vai seguir a dica. Não vai. Porque os nossos problemas são os nossos problemas. E como são os nossos problemas, ninguém vai resolver. Medrado, depende da situação. Tem situação que sim, uma pessoa pode vir e resolver. Sei lá, um desemprego. Aí a pessoa vem e dá o emprego. Então a pessoa veio e resolveu o problema. Mas o desemprego
é o único problema, me permitam a redundância, gerado pelo desemprego? Não há conflito por conta disto? Não há ego ferido por conta disto? Então continua o problema do desemprego sendo o seu problema. Porque os problemas se capilarizam e nós nem nos damos conta. Nem nos damos conta. Aí é claro, conferir o resultado. Se vimos que o resultado não foi a contento, e aí, o que fazer? Olha, a mulher cananeia, não desistir, ter outra estratégia, buscar outro caminho. E por fim, olha, essa falsidade já ficando extremada. Minha querida Mônica mesmo aproveitou a distração minha e abriu a boca com sono. Disse que uma regra para qualquer orador é o seguinte: não se preocupe se alguém demonstrar cansaço. A pessoa teve um dia difícil. Não se preocupe se a pessoa consultar o relógio. Ela quer se situar, não é problema. O problema é se ela achar que o relógio parou e sacudir. Aí é um problema, sabe? Mas como não há nem mais relógio, né? Olham para ali. De vez em quando eu vejo, é tão engraçado. Aí tem assim, alguém assim, faz assim. Aí volta a cabeça, como se dissesse, né? Aí olha. Último ponto, portanto, é o seguinte. Olha que curioso isso. Você não consegue resolver o problema? Vamos lá. Você definiu o problema, você determinou a causa, você identificou a alternativa para a solução, você implementou a solução, conferiu o resultado, viu que não foi satisfatório, você estabeleceu então a nova estratégia, mas mesmo assim nada disso funcionou. O que você faz? A solução aceitável, adaptação. Se adapte. Charles Darwin dizia que não sobrevive o mais forte, mas o que melhor se adapta. Então se adapte. O problema tem solução, vá, solucione. Não tem, se adapte. Mas antes disso, vá no passo a passo. Vá no passo a passo. E nós temos uma mania, um vício, não sei que diabo é, de querer sempre resoluções instantâneas para problemas que nós arrastamos há anos. Isso é fantasia, isso é ilusão. E
quando colocamos a conjunção condicional se, você tomou uma decisão há 20, 30, 40, 50 anos. E se eu já foi, não adianta. E se eu não casasse, casou. Casou. E a sogra é a que você tem. Você vai matar a sogra? Não. Vai fazer o quê? Agradar, é? É uma boa estratégia, né? Na falsidade, né? Se adapte. É aquela velha história, né? O cidadão estava viajando com a família toda, inclusive com a sogra. Imagine, viajar com a sogra, não é? Aí, nessa viagem, a sogra morreu. E aí a discussão foi o seguinte: e aí, gente, traslada para o Brasil, enterra, crema, faz o quê? Aí se fez uma reunião com todos que estavam viajando. Aí teve a ideia: olha, vamos trasladar para o Brasil para fazer o enterro lá, e quem vai pagar? Ninguém se habilitou. Aí uma pessoa, então vamos enterrá-la aqui mesmo. Aí o genro pediu a palavra. Olha, por essas bandas aqui, o homem ressuscitou. Pelo sim, pelo não, vamos cremar e enterrar. Aí temos a certeza. Então, olhe, pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não. Não é? Você tem um que genro, é, Jô? Você tem nora? Eita. Adoram você? Ah, que maravilha. Mas você é adorável. Você é adorável. Adoram mesmo, é? Agora nenhuma nunca lhe acompanhou aqui não, não é? Já? Duas noras. Você gosta mais de qual? Da mulher do mais velho ou do mais novo? Do mais velho? Mais atenciosa. Uma abnegada. Uma abnegada. Tem gente generosa no mundo. Tem gente generosa no mundo. Agora, meus amigos, vocês sabem qual é? Talvez um dos grandes problemas que estejamos vivendo atualmente é essa energia das pessoas. As pessoas estão se permitindo tanta ruindade, não é? Tanta maldade, tanta... Que Deus me livre e me proteja de todo mal. Amém. Que Deus me livre da maldade alheia. Que Deus me livre de energia ruim. Deseje algo bom aí a pessoa. Em nome de Deus. Pelas costas, fala mal. Que Deus lhe dê saúde, que eu possa ser exemplo pra quem sofre. Que eu seja colo quente a quem precisa. Que meu abraço forte e verdadeiro desate o nó de vida indecisa. Deus me proteja quando eu sorrir. Deus seja colo quando eu chorar. Que Deus me guarde no meu ir e vir. Guie os meus passos por
passar. Deus me proteja quando eu sorrir. Deus seja colo quando eu chorar. Que Deus me guarde no meu ir e vir. Guie os meus passos por onde eu passar. Laia, 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 é o Genini. Que Deus me livre da maldade alheia. Que Deus me livre de energia ruim. Que Deus me livre de quem torce contra, de quem pelas costas fala mal de mim. Que eu possa ser exemplo pra quem sofre. Que eu seja colo quente a quem precisa. Que meu abraço forte e verdadeiro desate o nó de vida. As pessoas registram muito isso. Deus me proteja quando Maria, eu que moça sorrir. bonita. Deus seja colo quando eu chorar. Vem pra ela. Que Deus me guarde. Gente, o que você veio fazer aqui? Guie os meus passos por onde eu passar. Deus me proteja quando eu sorrir. Deus seja colo quando eu chorar. Que Deus me guarde no meu ir e vir. Guie os meus passos por onde eu passar. Claro, daqui a pouco, quando terminar, a gente tira. Vai, que Deus isso, mantenha a nossa isso. chama acesa. Que a nossa mesa nunca esteja só. Que o pão nosso sempre a cada dia nos traga alegria de um mundo melhor. Pra nós. É tão bom. Vá pensando na sua vida e dizendo que ela é boa. Problemas todos Eu quero ouvir temos. todo mundo agora comigo assim, ó. Lá, lá, lá. Mais uma vez, bem alto, quero ouvir. Lá, lá, lá. E lembrando as coisas boas de sua vida. Tem. E bem fácil, você vai achar fácil. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida e tem me queimar todo ser e esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Saber que É buscando força. É buscando disposição e decisão que vencemos. Não adianta suplicar se não nos levantarmos. Não adianta clamar ajuda se não oferecermos a disposição para a luta. Não adianta pedir socorro e misericórdia se você não está prestes a deixar de ter pena de você e levantar a cabeça. Se caído, caída, levante. Sim, se apoie e caminhe. Os passistas do outro lado. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui nos prontificando. Estamos ficando de pé em nossas almas. E pedindo para que as forças do bem possam soprar o mal que investe contra nós como um vento, a desnortear a nossa navegação. Que as pessoas que tenham mais intenções não possam se aproximar de nós, nem nos dificultar a caminhada, porque estaremos primando pelo bem e pelo contato contigo. Que os nossos mentores e protetores possam abençoar as pessoas cujos nomes colocamos sobre a mesa, encarnadas e desencarnadas, e também nos fortalecer em nossas decisões. Agradecemos aos passistas
Que possamos sim, Senhor, revigorados, sairmos daqui e decididos: nada, nem ninguém vale a minha paz. Senhor, que a tua força abra os nossos caminhos, que a tua luz clareie as nossas decisões, que os teus representantes possam ser os nossos sirineus, que tu, Senhor, sejas realmente louvado em nossas almas, cultivado nas nossas prospecções de realizações, que tu possa ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Senhor, se conosco, agora e sempre. Vou em paz.